Pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa quarta questão da lista de matemática elementar. Então, ela quer saber para quais valores de x pertencente aos reais ocorre que 9 elevado a x menos 3 elevado a x mais 1 menos 4 é igual a zero. Então, já deixei anotado aqui que a gente tem que tentar transformar esse 9 elevado a x na base 3, porque a gente consegue enxergar aqui que ela se assemelha à fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem que tentar deixar o mais próximo possível dessa fórmula. Como que a gente faz isso? Com a mudança de base. Então, o 9, a gente pode reescrever ele como 3 ao quadrado. E como que ficaria o 9x? 3 ao quadrado elevado a x. Por propriedade de potência, a gente pode alternar essa ordem para se assemelhar ainda mais com a fórmula de Bhaskara. Então, lembrem disso, sempre a gente pode, claro, a gente não pode mudar o valor. Então, 3 elevado a x ao quadrado, por propriedade, ele pode ser escrito como 9 elevado a x. Então, a gente não pode mudar o valor, mas a gente sempre pode manipular. E agora, a gente também pode reescrever a outra parcela, que é o 3 elevado a x mais 1. Então, como que ficaria? Por essa propriedade aqui de potência, a gente tem que um A, né, um número qualquer, elevado a um M mais N, a gente pode reescrever como um AM vezes um AN. Então, vamos reescrever o 3x mais 1. 3x vezes 3. Quando não tem nenhum número, a gente entende que é porque é elevado a 1, tá bom? Mas, se você quiser, você pode escrever 1 também, para sempre lembrar. E, como a multiplicação, ela pode mudar, né? Pode inverter a ordem sem alterar o valor. Então, a gente pode reescrever, lembra, para manipular, como 3 elevado a 1 vezes 3x. E agora a gente vai reescrever a fórmula. Então, como que a equação fica? Vamos escrever juntos aqui. 3 elevado a x ao quadrado, certo? Nessa parcela aqui, menos essa daqui agora. 3 vezes 3x, opa, deixa eu arrumar esse parênteses aqui, menos 4 igual a zero, que foi a parcela que a gente não vai mexer. E agora a gente vai fazer um truquezinho, porque essa fórmula aqui, ela tá muito extensa, né? É ruim da gente ficar escrevendo ela inteira toda vez. Então, o que a gente pode manipular aqui de novo? A gente pode reescrever essas parcelas que se repetem como um y qualquer, né? Então, reescrevendo, ficaria como y ao quadrado, porque aqui tá o quadrado, certo? Menos 3y, porque menos 3 vezes 3x. 3x é y, menos 3y. Menos 4 igual a zero. O que isso aqui tá igualzinho agora? A fórmula de Bhaskara. Então, agora sim a gente pode aplicar a fórmula e conferir as raízes. Então, vamos lá, como que fica? Algumas pessoas podem fazer por delta, né? Outras por soma e produto. Eu escrevi a fórmula inteira, porque caso você queira decorar, ainda não lembra da fórmula inteira, você pode fazer desse jeito. Mas, se você conhece do jeito, pode ficar à vontade. Então, aqui eu separei já o A, o B e o C, e agora a gente vai aplicar esses valores na fórmula. Então, só reescrevendo, fica o 3, né? Porque aqui é menos e aqui é menos, então aqui fica só o 3 positivo. Mais ou menos B ao quadrado, como é menos 3, fica positivo 9. Menos 4, só repetir. AC, 1 vezes menos 4, menos 4. Sobre 2A, que é 1, fica só o 2. Certo? Então, aqui a gente tem a raiz de 25, que é igual a 5. Então, fica 3 mais 5 dividido por 2 e 3 menos 5 dividido por 2. Então, a gente tem o x1 e o x2, que é 4 e menos 1. Só que a gente tem que voltar, né? Esse aqui não é o resultado final. Então, a gente volta lá no y que a gente substituiu, que era y igual a 3x. Se o y for igual a 4, que é a primeira raiz, a gente vai ter 3 elevado a x igual a 4. Não tem nenhum valor, certo? Porque a gente tem que pensar o quê? Que número que, se eu elevar ele ao número 3, eu vou obter o número 4. Não tem, né? Se a gente pode pensar, por exemplo, 3 elevado a 1
é 3. 3 elevado a 2 é 9, certo? 3 elevado a meio é a raiz de 3, vai dar 1 e pouquinho, vai dar um número menor que 4. Então, a gente não consegue pensar em um número. Só que a gente pode aplicar o log. Então, a gente vai ter um valor se a gente aplicar o log de 4 na base 3. Eu vou deixar nesta forma. Mas vocês sabem que vocês podem obter um número real, né? Um número que vai dar algumas vírgulas aí. Mas acho que vai dar aproximadamente 1 e pouquinho, né? Porque vai ser o log de 4 dividido pelo log de 3, se a gente mudar de base. Mas vai ser mais ou menos isso. Mas para facilitar, aqui na lista a gente pode só deixar o log de 4 na base 3. E se o y for menos 1, né? Porque é a outra raiz. A gente tem 3 elevado a um x que a gente não sabe, igual a menos 1. Não tem, porque a gente está trabalhando com os números reais. E sempre o 3x, ou 3 elevado a x, vai ser maior do que zero. Então, por isso que ele não existe, tá bom? E aí a gente já resolveu. Então, para quais valores, né? Vamos voltar lá na pergunta. Qual, vai ser um só, né? Qual o valor de x, pertencente aos reais, ocorre que? Então, a gente tem a nossa resposta.